Cuando los hijos ignoran a los padres, ¿qué diría Confucio sobre el respeto familiar? ¿Alguna vez te has sentido ignorado por tus hijos? ¿Intentaste hablar con ellos, darles consejos, pedirles respeto, pero parece que no te están escuchando? Si eres padre o madre, sabes lo frustrante y doloroso que puede ser cuando sientes que el respeto está ausente. Te preguntas, ¿qué más puedes hacer para recuperar ese respeto? Sabemos que como padres, tu única intención es guiar a tus hijos hacia el camino correcto. Pero, ¿qué sucede cuando tus esfuerzos parecen no dar resultado? La realidad es que muchos padres enfrentan esta situación. Y aunque puede ser difícil, no todo está perdido. En este video, vamos a descubrir juntos cómo los principios de Confucio pueden transformar la relación con tus hijos, enseñándonos a recuperar el respeto de una manera tranquila y sabia, sin gritar, culpar ni amenazar, sino a través de la autoridad silenciosa que proviene del ejemplo y la virtud. Si estás listo para restaurar el respeto en tu hogar y crear una relación más armoniosa con tus hijos, quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí cambiará tu enfoque sobre la criança. Capítulo 1. A sabedoria de Confúcio e o respeito familiar. Confúcio, dos maiores filósofos da história, tinha uma visão profunda sobre como as relações familiares devem ser conduzidas. Para ele, o respeito não era algo que deveria ser imposto por autoridade, mas algo que deveria ser cultivado através do exemplo e da virtude. Quando se tratava da dinâmica entre pais e filhos, Confúcio acreditava que os pais deveriam ser os primeiros a demonstrar respeito e liderança. Ele dizia, se você quer que seu filho aprenda respeito, seja um modelo para ele. O respeito como base para a harmonia familiar. Em sua filosofia, Confúcio enfatizava que o respeito é a base para a harmonia em qualquer relação, especialmente na família. Para ele, uma casa onde o respeito mútuo não é cultivado é uma casa onde os conflitos são inevitáveis. O respeito para Confúcio não era um favor que se pedia, mas uma virtude que deveria ser cultivada no dia a dia. Ele acreditava que quando os pais demonstram respeito, é natural que os filhos retribuam esse respeito. A importância de ser um exemplo de virtude. Os filhos observam os pais em todos os momentos. Se você deseja que eles se comportem com respeito, você deve ser o primeiro a agir com respeito, disse Confúcio. A chave aqui é ser um exemplo de virtude. Ele acreditava que os pais devem ser modelos de paciência, honestidade e sabedoria, e que as palavras de um pai valem mais quando seguidas de ações. Quando os pais demonstram consistência entre o que falam e o que fazem, eles ganham o respeito de seus filhos de maneira natural, sem a necessidade de gritos ou imposições. Respeito mútuo, um conceito central. Para Confúcio, o respeito não é algo unilateral, mas mútuo. Isso significa que os filhos não devem apenas respeitar seus pais, mas também os pais devem respeitar seus filhos. Isso não quer dizer que a autoridade dos pais deve ser questionada, mas sim que deve haver uma comunicação aberta e honesta, onde ambos os lados se sintam ouvidos e compreendidos. Essa troca de respeito é essencial para construir uma relação saudável e duradoura. Liderança silenciosa, a força da autoridade tranquila. A ideia de liderança silenciosa é central para a filosofia de Confúcio. Ele acreditava que uma autoridade tranquila e serena era mais eficaz do que qualquer forma de imposição agressiva. Os pais que lideram com calma e sabedoria são os que conseguem moldar seus filhos de maneira mais eficaz, sem a necessidade de recorrer ao grito ou à punição. Para Confúcio, a verdadeira autoridade vem do exemplo, não da força. Em resumo, a sabedoria de Confúcio sobre o respeito familiar nos ensina que a liderança deve ser baseada no exemplo e na virtude, não em gritos ou ameaças. Para criar um ambiente familiar harmonioso, é necessário cultivar o respeito mútuo, estabelecer limites com sabedoria e agir com paciência e empatia. Os filhos aprenderão mais observando o comportamento de seus pais do que ouvindo palavras vazias. Capítulo 2. Quando os filhos ignoram. O que está por trás? Quando os filhos começam a ignorar os pais,
É natural que os pais se sintam frustrados, impotentes e até magoados. No entanto, é fundamental entender que o comportamento de ignorar não é simplesmente uma forma de rebeldia ou desrespeito. Há muitas camadas por trás desse comportamento, e é preciso olhar para essas camadas com uma mente aberta, buscando entender a raiz do problema. A adolescência e os conflitos naturais. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que a adolescência é uma fase repleta de mudanças emocionais e psicológicas para os filhos. Durante essa fase, os jovens estão formando suas próprias identidades e buscando sua independência. Eles começam a questionar as normas e regras estabelecidas pelos pais, e muitas vezes, isso se manifesta como ignorância ou desobediência. Confúcio nos ensinou que o respeito também precisa ser ensinado e aprendido com paciência, especialmente em momentos de mudança, como a adolescência. Quando os pais tentam impor a autoridade sem compreensão, podem alimentar um ciclo de ignorância e resistência. O papel da comunicação na relação pais-filhos. A comunicação é outro fator essencial a ser considerado. Muitas vezes os filhos não ignoram os pais por falta de respeito, mas por não se sentirem ouvidos. Eles têm seus próprios pensamentos, sentimentos e preocupações, e se percebem que seus pais não estão dispostos a ouvi-los de maneira sincera, podem optar por se afastar emocionalmente. Confúcio dizia: se você deseja ser ouvido, primeiro ouça os outros. Esse princípio é fundamental na construção de uma comunicação eficaz. Quando os pais se tornam bons ouvintes, é mais provável que os filhos abram seus corações e aceitem a orientação. Fatores externos. A influência do mundo moderno. Outro ponto a ser considerado são as influências externas. O mundo moderno, com suas múltiplas fontes de informação e distração, muitas vezes cria uma barreira invisível entre os pais e os filhos. Redes sociais, amizades e até mesmo a pressão da escola podem afetar o comportamento dos filhos de maneira significativa. Confúcio, embora não tenha vivido na era moderna, enfatizava a importância de criar um ambiente de tranquilidade e foco dentro de casa, onde a influência externa fosse minimizada e a comunicação sincera fosse favorecida. Ele dizia: em um ambiente tranquilo, a sabedoria se manifesta. Esse ambiente de calma é o que pode ajudar a suavizar os conflitos entre pais e filhos, permitindo que o respeito seja restaurado. O impacto das expectativas e pressões paternas. Porém, a ignorância também pode ser uma resposta das crianças à pressão imposta pelos pais. Muitas vezes, os pais têm expectativas muito altas ou rígidas sobre o que seus filhos devem ser ou fazer. Quando essas expectativas não são atendidas, os filhos podem reagir com rebeldia silenciosa, um comportamento de desconsideração como uma forma de protesto contra a pressão excessiva. Confúcio acreditava que a educação não deve ser baseada apenas em exigências, mas em desenvolvimento gradual e respeito pelos ritmos individuais. Ele dizia: ensinar é mais que corrigir. Ensinar é cultivar. Esse ensinamento sugere que os pais devem ser cuidadosos ao lidar com as expectativas, permitindo que seus filhos cresçam de acordo com seus próprios talentos e capacidades. Compreendendo o comportamento sem julgamento. Em qualquer situação de desrespeito ou ignorância, é importante que os pais não recorram ao julgamento imediato. A ignorância não deve ser vista como uma falha, mas sim como uma oportunidade para reflexão. Em vez de gritar ou impor punições, é fundamental tentar entender as razões subjacentes do comportamento do filho. Confúcio sempre enfatizou que o conhecimento vem da reflexão profunda e da paciência. Para ele, o melhor líder é aquele que sabe ouvir e compreender antes de agir. Este princípio pode ser aplicado diretamente na relação entre pais e filhos. Os pais devem ser os primeiros a refletir sobre seu papel na criação de um ambiente de respeito. Portanto, quando os filhos ignoram os pais, é importante que os pais se perguntem: qual é a verdadeira causa desse comportamento? Não se trata apenas de rebeldia ou desobediência, mas de uma falta de comunicação, de pressões externas ou até mesmo da necessidade de se afirmarem.
Entender o que está por trás desse comportamento é o primeiro passo para restaurar o respeito e a harmonia na família. Agora que já entendemos as possíveis razões pelas quais os filhos ignoram os pais, vamos explorar as 5 práticas de Confúcio para restaurar o respeito familiar de maneira tranquila e eficaz. Como podemos aplicar estas enseñanzas en la vida diaria? Capítulo 3. 5 práticas de Confúcio para restaurar o respeito familiar. Agora que compreendemos as possíveis razões pelas quais os filhos podem ignorar os pais, é hora de aplicar a sabedoria de Confúcio para restaurar o respeito e a harmonia dentro de casa. Confúcio nos deixou ensinamentos que são poderosos e atemporais, aplicáveis a qualquer relação familiar, especialmente entre pais e filhos. No próximo segmento, vamos explorar as 5 práticas de Confúcio que podem ser usadas para recuperar o respeito de maneira tranquila e eficaz, sem recorrer a gritos, culpas ou ameaças. 1. Liderar pelo exemplo. Confúcio acreditava firmemente que a melhor forma de liderar é através do exemplo. Ele dizia: o líder é aquele que leva os outros por seu próprio comportamento. Para os pais, isso significa que se você deseja que seus filhos respeitem as regras e valores da casa, você deve ser o primeiro a seguir esses princípios. Seja o modelo de respeito, honestidade, paciência e responsabilidade. Quando os filhos veem os pais vivendo de acordo com esses valores, é mais provável que os sigam. A autoridade silenciosa se estabelece quando os filhos percebem que seus pais não exigem respeito, mas vivem o respeito. 2. Praticar a escuta ativa. Uma das maiores frustrações para os filhos pode ser a sensação de que não estão sendo ouvidos. Muitas vezes, eles apenas querem que seus sentimentos sejam reconhecidos. Confúcio enfatizava a importância de ouvir atentamente, não apenas com os ouvidos, mas também com o coração. Ele dizia: ouça com atenção, pois é assim que você aprende. Para restaurar o respeito, os pais devem praticar a escuta ativa, ou seja, prestar atenção genuína ao que seus filhos estão dizendo, sem interromper, sem julgamentos e com empatia. Isso cria um ambiente de comunicação aberta e respeito mútuo. Quando os filhos se sentem ouvidos, são mais propensos a ouvir seus pais também. 3. Estabelecer limites com sabedoria. Confúcio ensinava que os limites são fundamentais, mas devem ser sabidamente aplicados. Ele dizia: quem não estabelece limites não pode esperar resultados. No entanto, ele também alertava contra a imposição de limites de forma rígida e sem compreensão. Limites precisam ser claros, justos e compreensíveis. Em vez de gritar ou punir, os pais devem explicar as razões por trás das regras e permitir que os filhos compreendam suas consequências naturais. Limites não são apenas para impor, mas para ensinar a responsabilidade. Quando as regras são estabelecidas com sabedoria e comunicação, o respeito é restaurado. 4. Cultivar a paciência e a compreensão. A paciência é uma das virtudes mais altas de Confúcio. Ele dizia: a paciência é a chave para a sabedoria. Restaurar o respeito não acontece da noite para o dia. Requer tempo, esforço constante e, acima de tudo, paciência. Os pais devem estar dispostos a entender que cada filho tem seu próprio ritmo de crescimento e aprendizado. Não adianta esperar resultados imediatos. Quando os pais demonstram paciência, estão ensinando aos filhos a importância de perseverar e respeitar os outros ao longo do tempo. 5. Praticar a bondade e o perdão. Confúcio acreditava que a bondade e o perdão são as bases para restaurar a harmonia entre as pessoas. Ele dizia: a bondade é a maior virtude. Onde há bondade, o respeito floresce. Os filhos podem errar, e os pais devem ser os primeiros a perdoar. Quando os pais praticam bondade, empatia e perdão, eles ensinam aos filhos que o respeito não é apenas uma questão de punição, mas de compreensão e cuidado. O perdão não significa ignorar os erros, mas sim oferecer uma segunda chance e apoiar o crescimento dos filhos. Essa prática ajuda a restaurar o respeito de uma forma mais profunda,
pois ensina aos filhos a importância da humildade e da responsabilidade em suas ações. Estas 5 práticas de Confúcio são extremamente poderosas para restaurar o respeito familiar. Elas nos ensinam que o respeito não deve ser imposto, mas cultivado de dentro para fora. Quando os pais lideram com exemplo, ouvem ativamente, estabelecem limites com sabedoria, praticam paciência e oferecem bondade, o respeito é restaurado de maneira natural e duradoura. Agora que entendemos as práticas fundamentais para restaurar o respeito, vamos explorar como aplicar essas práticas de maneira concreta no dia a dia. Como podemos integrar os ensinamentos de Confúcio em nossas rotinas familiares? Vamos descobrir no próximo capítulo. Capítulo 4. Como aplicar os ensinamentos de Confúcio no dia a dia da família? Agora que conhecemos as 5 práticas de Confúcio para restaurar o respeito familiar, o próximo passo é entender como podemos aplicar esses ensinamentos na prática, no nosso cotidiano. Não basta entender as lições. É fundamental colocar em ação esses princípios para que as mudanças realmente aconteçam. A boa notícia é que as orientações de Confúcio são extremamente aplicáveis, mesmo em nossa vida moderna. Vamos explorar agora algumas maneiras de integrar esses ensinamentos na rotina familiar. 1. Criando um ambiente de respeito mútuo. A primeira coisa que devemos fazer é criar um ambiente onde o respeito seja mútuo e natural. Confúcio sempre afirmou que o exemplo dos pais é o que molda as crianças. Quando os pais demonstram respeito pelo ponto de vista de seus filhos, mesmo quando discordam, as crianças aprendem a valorizar o diálogo e a escuta ativa. Para aplicar isso no dia a dia, comece criando um espaço para conversas familiares. Um exemplo simples. Ao jantar, incentive que todos compartilhem seus pensamentos sobre o dia sem interrupções. Os filhos aprendem a importância de ouvir e serem ouvidos, o que reforça o respeito mútuo. Tuti 2. Estabelecendo rotinas de comunicação efetiva. A comunicação é uma das chaves mais poderosas para a relação familiar. No entanto, a comunicação não deve ser apenas sobre falar, mas sobre ouvir com intenção genuína. De acordo com Confúcio, quem não escuta com o coração não pode entender a verdade. No dia a dia, pratique comunicação aberta com seus filhos. Faça perguntas sinceras sobre o que estão sentindo ou pensando, sem pressa de dar conselhos ou julgamentos. Isso cria uma atmosfera de confiança, onde os filhos sabem que suas opiniões são valorizadas. Você pode criar momentos específicos para essas conversas, como no início da noite ou antes de dormir, para garantir que todos tenham a oportunidade de expressar o que está em sua mente. 3. Definindo limites claros e justos. Limites são essenciais para qualquer relação familiar saudável, mas, como Confúcio ensina, eles precisam ser definidos com sabedoria e compreensão. Para isso, comunique os limites com antecedência, explique por que essas regras existem e quais são as consequências naturais de não segui-las. Quando os pais explicam as regras de maneira calma e racional, os filhos entendem que os limites não são arbitrários, mas sim parte de um sistema que visa o bem-estar de todos. Por exemplo, ao estabelecer a hora de dormir, explique que o descanso é necessário para que todos possam estar bem no dia seguinte. Isso ajuda a educar para o respeito, ao mesmo tempo em que preserva a autoridade dos pais. 4. Demonstrando paciência e compreensão nas situações difíceis. O comportamento de ignorar ou de desobedecer pode ocorrer em momentos de estresse ou de frustração. Nesses momentos, é fundamental que os pais mantenham a calma e pratiquem a paciência, como Confúcio sempre recomendou. Uma boa prática é fazer uma pausa antes de reagir emocionalmente. Quando um filho desobedece ou age de forma desrespeitosa, em vez de reagir impulsivamente, respire fundo e pense sobre a situação. Pergunte a si mesmo: qual é a causa desse comportamento? O que ele precisa de mim agora? Essa atitude de autorreflexão permite que você tome decisões mais sábias e aplicáveis à situação sem cair no ciclo de punição impulsiva. 5.
oferecendo feedback positivo e reconhecimento. Confúcio acreditava que as virtudes devem ser reconhecidas e celebradas. Para ele, o respeito não vem apenas de corrigir os erros, mas também de reconhecer os acertos. No dia a dia familiar, pratique o feedback positivo sempre que possível. Elogie os esforços de seus filhos, mesmo que pequenos. Quando um filho se comporta de maneira respeitosa ou cumpre suas responsabilidades, mostre gratidão e reconhecimento. Isso cria um ciclo de comportamentos positivos, onde o respeito é reforçado de maneira positiva, ao invés de ser apenas uma resposta a erros ou falhas. 6. Criando espaços para o crescimento pessoal e familiar. Por fim, Confúcio nos ensina que para uma verdadeira harmonia familiar é importante criar espaços onde todos possam crescer juntos. Isso significa estabelecer momentos para atividades em família que incentivem a unidade e o aprendizado. Atividades como leitura conjunta, jogos familiares ou até mesmo projetos comunitários ajudam a fortalecer os laços familiares. Estes momentos não só ensinam a importância do trabalho em equipe, mas também cultivam o respeito por todos os membros da família. Aplicar os ensinamentos de Confúcio no dia a dia exige esforço e comprometimento, mas os resultados são profundamente transformadores. Quando os pais praticam o respeito, a escuta, a paciência e a compreensão, o respeito entre os membros da família cresce de forma natural. Essas práticas são a chave para uma convivência harmoniosa, onde todos se sentem valorizados e ouvidos. Agora que exploramos como aplicar os ensinamentos de Confúcio no cotidiano, vamos olhar para o impacto desses princípios a longo prazo. Como as práticas de Confúcio podem transformar a dinâmica familiar a longo prazo? Vamos descobrir no próximo capítulo. Capítulo 5. O impacto a longo prazo das práticas de Confúcio no respeito familiar. Até aqui, exploramos como restaurar o respeito imediato dentro da família com base nos ensinamentos de Confúcio. Agora, vamos dar um passo além e analisar o impacto a longo prazo que essas práticas podem ter na dinâmica familiar. Como a aplicação constante desses princípios pode transformar a relação entre pais e filhos ao longo dos anos. Como isso pode criar um ambiente de respeito mútuo e compreensão duradoura. Vamos descobrir. 1. Criando um ciclo de respeito contínuo. A longo prazo, quando os pais aplicam consistentemente os ensinamentos de Confúcio, eles criam um ciclo de respeito contínuo dentro de casa, o que começa com ações simples, como ouvir com atenção ou estabelecer limites justos, acaba se tornando parte da cultura familiar. Com o tempo, os filhos começam a internalizar essas práticas e, à medida que crescem, elas se tornam naturais para eles. Isso significa que, ao invés de precisar ser lembrado ou forçado a respeitar, eles exercem o respeito de forma espontânea. A autoridade silenciosa dos pais não é uma imposição, mas uma influência constante que molda o comportamento dos filhos ao longo dos anos. 2. Fortalecendo os laços familiares. Outra grande consequência a longo prazo da prática dos ensinamentos de Confúcio é o fortalecimento dos laços familiares. Quando os pais demonstram paciência, compreensão e empatia, eles não estão apenas corrigindo o comportamento, mas criando um ambiente de conexão emocional. Essa conexão é essencial para que os filhos se sintam seguros e amados. A confiança criada a partir do respeito mútuo se traduz em relações familiares mais fortes e saudáveis, mesmo durante os desafios da vida. Filhos que cresceram em um ambiente de respeito são mais propensos a manter uma relação positiva com os pais, mesmo na vida adulta, porque aprenderam desde cedo que a base de qualquer relacionamento saudável é o respeito mútuo. 3. A influência positiva na comunidade. Os ensinamentos de Confúcio não se aplicam apenas dentro de casa, mas também influenciam a comunidade. Filhos que crescem em uma família onde o respeito é cultivado naturalmente tendem a espalhar esse respeito para fora de casa. Eles aprendem a respeitar os outros, sejam amigos, professores ou colegas de trabalho. A longo prazo, isso cria indivíduos mais compassivos e conscientes, que são capazes de contribuir positivamente para a sociedade. Como Confúcio dizia,
A virtude se espalha, como o vento suave que toca tudo ao redor. Quando a família cultiva o respeito, ela não apenas melhora a dinâmica interna, mas também influencia positivamente o ambiente em que vive, criando uma sociedade mais harmoniosa e colaborativa. 4. Preparando as próximas gerações para o sucesso. Outro impacto significativo a longo prazo é que as práticas de Confúcio ajudam a preparar os filhos para o sucesso, não apenas no sentido material, mas também no desenvolvimento de características pessoais essenciais, como integridade, paciência e responsabilidade. Quando os pais praticam a autoridade silenciosa, eles ensinam aos filhos que o respeito e a disciplina não são apenas sobre controle, mas sobre crescimento e autossuficiência. Filhos que crescem em um ambiente onde o respeito é ensinado como uma prática diária têm mais chances de se tornarem adultos emocionalmente saudáveis e bem-sucedidos em suas relações pessoais e profissionais. 5. Benefícios psicológicos e emocionais para os pais. É importante notar também que, ao aplicar os ensinamentos de Confúcio, os pais não apenas impactam positivamente seus filhos, mas também experienciam benefícios psicológicos e emocionais. Pais que praticam o respeito e a paciência tendem a experimentar menos estresse e frustração porque não estão constantemente envolvidos em conflitos e disputas com seus filhos. Além disso, ver os filhos respeitando as regras e sendo responsáveis cria um senso de satisfação e realização nos pais. Quando os pais percebem que suas ações estão levando a uma dinâmica familiar mais harmoniosa, eles se sentem mais realizados emocionalmente, criando um ciclo positivo que continua a se alimentar ao longo do tempo. 6. O legado familiar de respeito e sabedoria. Por fim, a longo prazo, os ensinamentos de Confúcio podem resultar em um legado de respeito e sabedoria que transcende gerações. Ao ensinar aos filhos desde cedo a importância do respeito, os pais não estão apenas formando uma geração mais respeitosa, mas também criando um legado de virtude e moralidade que será transmitido aos netos e além. Esse legado não é apenas sobre a aplicação de regras, mas sobre criar uma cultura familiar sólida, de sabedoria, compreensão e respeito, que viverá por muitas gerações. A longo prazo, as práticas de Confúcio transformam não apenas a dinâmica familiar imediata, mas estabelecem as bases para uma vida de respeito, harmonia e sucesso. Ao praticar constantemente os princípios de liderança, paciência, comunicação e bondade, os pais não apenas restauram o respeito em sua casa, mas também constroem um futuro positivo para seus filhos e para as gerações vindouras. A influência desses ensinamentos vai além da casa, alcançando a sociedade e criando um ciclo de virtude que se estende ao longo de toda a vida. Agora que exploramos o impacto duradouro das práticas de Confúcio, é hora de refletirmos sobre como podemos aplicar todos esses ensinamentos para transformar verdadeiramente a dinâmica de nossas famílias. Vamos encerrar com algumas considerações finais sobre a importância do respeito e como ele pode moldar o futuro.